Então, algo para ser muito valorizado. Eliminou o Parabéns Vasco da Gama, pro Vasco, né? Parabéns pro Vasco. então, eliminou o Vasco da Gama. E não perdeu nenhum jogo, né? Empatou o primeiro e ganhou o segundo. Vocês viram a entrevista do Pedrinho, cara? Eu vi. Constrangedora, né, Constrangedora. Mas posso falar? Me pareceu que o Pedrinho, assim, quando ele amarra o burro dele lá no Vasco para ser o novo presidente, ele não sabia onde ele estava amarrando aquele burro dele. Porque, acho que ele sabia. Posso falar, Ramiro? O Vasco, ele tem 70%, a 777 tem aí 70% aproximadamente de potencial do Vasco em relação ao clube empresa. E o Vasco, como presidente, no caso o Pedrinho, como instituição sem fins lucrativos, tem 30%. Então, assim, quem vai mandar é quem tem mais porcentagem. Se nós três abríssemos uma empresa agora, Capela Ramiro Batistinha S.A., e eu tivesse 80%, você 10 e você 10... Claro que eu teria uma voz muito mais forte. Claro que eu estaria apto para poder ouvir novas ideias. Claro. Mas a canetada final seria minha. E é mais ou menos o que a SAF fez com o Vasco. Estava numa situação absurda, caótica financeira e viu nessa possibilidade a chance de se reerguer financeiramente. Não em relação à instituição como tal, né? Quem é o presidente do Botafogo hoje? Durcésio Melo, né? Do John Textor. Não, então, mas a gente nem fala do Durcésio Melo, que é o presidente administrativo do Botafogo. Só que o John Textor, que é o CEO do clube, que tem a maior parte da SAF, é quem centraliza todas as ações. E o Pedrinho tá passando... Cruzeiro, por exemplo. É exatamente por isso. Não tem, a gente não sabe quem é o presidente do Cruzeiro. Aliás, foi eleito no ano passado o presidente do Cruzeiro. É o Lidson Magalhães. Mas a gente centraliza tudo no Ronaldo Fenômeno. Mas porque é quem decide, né? É exatamente isso. É constrangedora a falta de assessoria do Vasco. O Vasco tem o Alexandre Matos saindo, né? Tinha o Alexandre Matos saindo. Depois daquelas... Não foi vazadas as imagens, não foram vazadas as imagens. Uma imagem que ele mandou para outras pessoas e que, obviamente, isso ia vazar de alguma forma. Aí você tem o Alexandre Matos saindo de uma maneira absurda no sentido de, pô, o cara... Aliás, o Alexandre Matos também fez um trabalho ruim no Vasco, isso é fato. Ele tava meio perdido, tava muito claro. Paulo Brax saiu daquela forma constrangedora no ano passado, né? Você lembra? E o Brax não é um péssimo gestor. Não é um péssimo gestor. Eu entrevistei recentemente com o Pretzel aqui na Rádio Bandeirantes. Eu tinha um pouco de pé atrás em relação ao trabalho dele e ainda tenho, mas eu achei que as declarações dele foram muito plausíveis. Eu só lamento muito que o Paulo Brax, quando tá empregado, ele não fala com ninguém. Exatamente. Mas quando tá desempregado, fala que nem o Alexandre Galo. Ô Galo, maior respeito por você. Faz um trabalho nessa temporada de reconstrução com o Santos, mas quando você tá empregado, velho, bate todo dia na porta uma possibilidade de entrevista com você. E não fala. A gente é um otário. Eu sou um otário, né? Sim. Nós somos os otários aqui na rádio. A verdade é essa aí. Porque toda vez, quando ele tava no Atlético Mineiro, não falava. Seleção brasileira, não falava. No Santos, não fala. Mas quando ele sai, aí ó... dá pra fazer uma entrevista, sugestão com o Galo. A gente pega... Eu não entrevisto mais o Galo quando estiver desempregado aqui. Tenho respeito por ele, gosto dele e tal, mas eu cansei de ser tratado como otário, porque a gente já tentou 200 entrevistas com o Galo desde que ele assumiu o Santos. Ele não fala, não digo nem com a Rádio Bandeirantes, ele não fala com praticamente ninguém. É um direito dele. É diferente do Marcelo Fernandes. Mas eu não gosto disso. O Marcelo Fernandes fala bastante. Sim. Inclusive... Acho que até pra se promover muitas vezes também, algumas vezes podia falar um pouco. O Augusto Melo, por exemplo, em alguns momentos podia falar um pouco menos também. Ele diminuiu, né? O Augusto Melo diminuiu também, bastante. Né? Tanto de porrada que ele tomou no começo do ano, né? Acho que agora tá organizando a casinha, né? Tá tentando pelo menos. Né? O cara vai calejando. Pô, é a primeira vez no cargo, ele vai entendendo como que é, ele percebe que ele tá errando. Agora, é incrível, esses dirigentes que somem. Pô, o Duílio Monteiro Alves, no ano passado, falou acho que uma vez com a gente, foi numa entrevista que ele determinou o que ele queria que fosse perguntado. Então assim... Aqui, na rádio? Em que ele, na verdade, ele fala assim, ó, tamo aqui, foi comigo. Vocês estavam aqui no estúdio e ele não quis falar com quem tava no estúdio. Ele falou, ó, vou falar só com você. Não, pode falar quem? Ele não quis falar comigo, é isso? Não, eu falei, tava você e o Pretzel no estúdio e ele não queria. Ele falou, ó, vamos falar só eu e você aqui e a gente vai falar de futebol feminino. Eu falei, vamos falar de futebol feminino, lembra? Aquele dia lá, lembro, que o Corinthians é campeão da Libertadores, eu falei, né? Duílio, Libertadores não, desculpa, do brasileiro, né? Acho que foi o brasileiro ou porque a Libertadores foi lá na Colômbia, né? Paulistão. Foi Paulistão, desculpa, é isso aí. E aí eu comecei a perguntar, beleza, e o futebol, vamos falar só de futebol feminino. E o Cuca? Por que o futebol feminino reprovou? Aí eu tentava relacionar... Você foi muito bem essa entrevista. Então assim, o que acontece os caras querem determinar o que vai ser perguntado. Faltar a imprensa. Aliás, ainda falando de Corinthians, ridículo. O Corinthians eu quero parabenizar porque essa semana abriu para vários jogadores. A gente tinha feito uma entrevista exclusiva com o Maicon até recentemente na Rádio Bandeirantes. Essa semana abriu entrevistas, inclusive com jogadores, e o Paulinho hoje também disse que liberou parte do salário, diminuiu o salário para renovar com o Corinthians. E com o Fabinho Soldado. Agora, o Rubão estamos tentando para domingo.
O Rubão, dá uma moral pra gente, né? Acabou a farra? Acabou a farra. Acabou a farra. Eu gosto do Rubão, velho. É aquele dirigente, sabe, do passado, raizão e tal. Claro que o torcedor também fica com o pé atrás, porque aquelas declarações acabaram virou meme, né? Virou meme, exatamente. Mas ou então consagrava o Rubão, exato, ou virava meme. Exato. E mas a chance de ter virado meme era gigantesca. Porque aí o cara usa pra qualquer fracasso, pra qualquer eliminação, vice-campeonato, enfim. Senhor